orações. Na terça-feira, o irmão da Wang vai submeter uma cirurgia e a gente precisa estar orando também por ele. Quero convidar você a inclinar a sua fronte, fechar os seus olhos nesse instante. Colocar essas vidas no altar do Senhor. Pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de cada uma dessas vidas. Continue orando por Barnabé, para que o Senhor continue cuidando dele. O Valdir, o Valmar, para que a bondosa mão do Senhor continue cuidando de cada um deles. Por aqueles que estão fracos na fé, que precisam tanto do calor do Espírito Santo de novo nas suas vidas. Ore por eles. E se você tem algum motivo todo especial que gostaria de colocar diante do Senhor, eu quero lhe convidar a se colocar em pé aí onde você estiver, para que possamos estar orando nesse instante. Bendito Deus, nosso Pai, dependemos somente do Senhor. Precisamos da ação do Senhor nas nossas vidas. O Senhor que nos fez e nos conhece tão bem, sabe de todas as nossas limitações, das nossas fragilidades. Por isso, Senhor, quando nos deparamos diante da realidade dessa fragilidade da própria vida, quando não podemos fazer absolutamente nada, ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Abençoa o Jefferson, Barnabé, a Adassa, a Helena, o irmão da Wang. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa o Juarez, o Valdir, o Valmar. Nós sabemos, ó Deus, que somente o Senhor pode mudar o curso da história de cada um deles. Por isso, Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que Tu possas intervir na Tua soberana vontade. E ajuda-nos, Pai, a descansar nessa certeza que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a própria caminhada da vida e saber que o Senhor sempre está perto de cada um de nós. E ajuda-nos, Senhor, nos momentos mais difíceis da vida, podemos continuar louvando o Teu nome. Age, Senhor, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. O Senhor sabe que nós queremos a cura de cada uma dessas pessoas, mas nós descansamos nos Teus braços, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Por isso, Pai, nós pedimos, principalmente em favor da Juliana, da Silvia e do Anderson. Ajuda-os, ó Deus, a descansar na certeza que o Senhor continua cuidando da Helena e da Adassa, mas o Senhor também continua cuidando de cada um deles. Ajuda-nos, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.
tão emocionado com tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né? E eu não poderia esquecer das pessoas que estão nos ajudando também neste aniversário, que é o Rendel. Eu sei que muitos irmãos já conhecem o Rendel e a Cristiana. Então, desde já, a gente agradece, né, o carinho e a disponibilidade de vocês de estarem aqui conosco. Muito obrigada. Oh, quão bom e agradável é oferecer ao Senhor o melhor. Pastor Hugo está conosco desde ontem. Ele é pastor da Igreja Batista Bela Vista, lá no Caiçara. Homem que Deus tem utilizado para a transmissão, a proclamação da sua palavra. Nós vamos orar nesse instante, depois ele vai ter o tempo para nos trazer aquilo que Deus colocou em seu coração. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Deus, mais uma vez nós colocamos a vida do teu filho Hugo nas tuas mãos. Usa-o, Deus, de uma forma muito especial nesta manhã. Que a tua palavra que nós precisamos ouvir possa ser transmitida com fidelidade pelo teu filho. E abençoa-nos em tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queira abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. E tendo encontrado este texto, põe-se em pé. Enquanto você abre, eu quero oferecer uma palavra muito sincera de reconhecimento ao Ministério de Música da Igreja, aos seus trabalhos, ao coral, nossa gratidão pela inspiração que compartilhou, irmã Regina, por toda a liturgia, um enlevo, por prestar culto a Deus, é desta forma. Capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Que o Senhor abençoe esta palavra para nós hoje. Pode se sentar. Alexandre o Grande foi um dos mais formidáveis seres humanos que já pôs em pé no sol da terra. Com 14 anos ele herdou o reino do seu pai, e a gente com 14 anos não sabe nem muito bem para onde que vai, nem por onde que volta, mas com 14 anos ele começou um projeto de expansão global e conquistou a maior parte do mundo conhecido, e acumulou riquezas, poder, influência, grandeza, renome, destaque, importância, e se tornou aos 30 anos de idade o senhor do mundo conhecido. Morreu aos 33 de doença desconhecida, subitamente. Quanto de sua morte, mandou que seu féretro fosse carregado pelos médicos, que suas mãos fossem postas para fora do caixão com as palmas estendidas, e o seu tesouro pessoal fosse posto no caminho, desde a cerimônia até onde ele foi sepultado. E explicou sua escolha: quero que os médicos carreguem o meu caixão, pois nem a sua alta medicina foi capaz de poupar a minha vida. Quero que minhas mãos estejam expostas, vazias, para que todos vejam que de tudo que tive, nada levei. Quero, enfim, que as riquezas sejam postas por pavimento do caminho, porque a única coisa que elas fizeram foi me levar para o sepulcro. Da história de Alexandre o Grande, nós aprendemos na manhã de hoje
que é impossível fazer DOC ou TED para a eternidade. Nem se você for na fila e fizer um depósito identificado. Não tem agência do Bradesco, nem da Caixa Econômica, nem do Banco do Brasil, nem Western Union tem. Para você transferir riquezas dessa existência para a próxima. E Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dá conselho e orientação preciosa para a nossa vida. Ele diz: fazei bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus. Nesta manhã, meus irmãos, como nós podemos acumular, reunir, granjear um tesouro que seja eterno? Existem muitos programas de televisão e revistas, e livros, e dicas, e pensadores, e palestras motivacionais que te falam sobre como ficar rico nesta vida. Mas diante de Cristo, nós queremos ver como ficar rico para a eternidade. Primeira coisa que eu quero lhes dizer: a gente precisa reconhecer que as coisas deste mundo não valem nada diante de Deus. Na última quinta-feira, uma pessoa muito querida perdeu a avó, um casal que eu fui pastor deles, quando eu era pastor em Nova Lima. E eu estava no escritório na igreja de Bela Vista, que fica muito perto do cemitério da Paz. Então eu fui ao cemitério da Paz para poder participar do sepultamento, mas não tive, meu irmão, a informação correta. Infelizmente me deram o endereço errado, eu fui parar no velório errado. Já aconteceu isso com você? Aí você fica lá no fundo assim, olhando. Eu não estou reconhecendo ninguém aqui não. Aí quando sai alguns avisados, perguntam: dá licença, esse aqui é o velório da dona Adélia? Não, esse aqui é do seu Elton. Eu sinto muito, dá licença. Aí andei mais um pouco, fui em outra vez enganado. E por fim eu desisti de tentar achar, eu imaginei que ele já tivesse ido embora. Mas enquanto eu estava lá, e eu não sei se você já fez isso, mas eu passei pelas ruas do cemitério. E comecei a ler aquelas placas. E cada placa era um nome que significou muito para as suas famílias, para os seus amigos, pessoas importantes. Debaixo daquele mesmo chão estava diante de mim a memória de pessoas ricas e pobres, notáveis e esquecidas. E algumas daquelas placas tinham foto. Isso me consternou profundamente, porque eu parei e fiquei olhando para a foto. E honestamente eu te digo que é um bom passeio para se fazer. Ajuda a gente a colocar as coisas em perspectiva. Todas as placas que você lê no cemitério tem uma data, um tracinho e a data seguinte. Graças a Deus a gente está no tracinho. Hoje, né? Qualquer dia a próxima data chega. Olhe para a Escritura Sagrada e ela se torna um livro de confronto e um livro de profunda comoção para o coração de todos nós, porque as coisas que a gente valoriza e aprecia, suponhamos o próprio ouro, metal precioso e valioso, para o que ele serve na morada de Deus? Ele serve para ser pisado, pavimento, piche. Não é para ser amado, não é para ser nem sequer precioso, é para você pôr seu pé em cima. Jesus Cristo antes disso estava falando: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. As coisas que o nosso mundo nos tenta vender, nos tenta fazer apreciar. Você vai ao shopping center e lá tem uma série de roupas bonitas, são mais bonitas do que aquelas que a gente tem em casa, expostas, tecidos com o nome de alguém bordado ali, ou com alguma etiqueta com o nome de alguém. O tecido mesmo não vale tanto quanto aquela etiquetinha, quanto aquele nome. De vez por outra a gente sai consternado e pensa: puxa vida, que camisa bonita. Não andeis preocupados quanto ao que haveis de vestir,
diz o Senhor. Se a gente quer ser rico na eternidade, a gente precisa aprender que as coisas daqui não são valiosas, não são importantes, não são prioritárias, não são indispensáveis, não são elas que fazem diferença na vida da gente. O que é então, meus irmãos? Se não é roupa, se não é grandeza, se não é fama, se não é ouro, se não é poder, o que é que nos faz ricos do lado de lá? E é aquilo que permanece do lado de cá para o lado de lá, e a palavra é uma só. Nós somos ricos perante Deus se nós construirmos um tesouro de relacionamentos. Primeiro e principal, o nosso relacionamento com Cristo Jesus. A primeira e principal riqueza da eternidade é ter amizade, companhia, intimidade, comunhão, proximidade. É ter amor devoto e sincero para com o nosso Senhor Jesus. E Ele nos faz mais ricos do que todas as outras coisas jamais poderiam fazer. O homem mais rico do mundo de seu tempo, Rockefeller, e era rico mesmo. Se ele vivesse hoje com todo aquele dinheiro que ele tinha, ele seria mais rico que todos os homens mais ricos do mundo juntos. Aí ele indagaram: quanto é preciso? Quanto é preciso para ser feliz? E a sua resposta foi: a little bit more. Mais um pouco. O homem mais rico do mundo precisa de mais um pouco. Imagina a gente que não está nem lá perto disso. Mas não há dinheiro, valor, roupa, de marca ou não. Não há coisa que este mundo nos possa oferecer que seja digna de ser comparada com Cristo e com tudo que Jesus é para nós. Nós o conhecemos, nós provamos do seu amor e saímos cantando: satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto paz real, gozo na aflição e por aí vai. Muitos de nós, porém, sofrem daquilo que eu chamo de síndrome de Lia e Raquel. Lia queria ser amada por Jacó e tinha filhos, lembra disso? Raquel tinha todo o amor de Jacó, mas não tinha filhos. Ela olhava para sua irmã que tinha filhos e falava: ah, como eu queria ter filhos como Lia. E Lia olhava para Raquel e falava: ah, como eu queria ser amada como Raquel é. Quantas não são as pessoas cujo comportamento é exatamente o mesmo? Olham para aquilo que não tem, desejam aquilo que não tem, contam aquilo que não existe. A Escritura Sagrada diz: aquilo que não existe é impossível de contar. Está lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 15. Mas a gente olha para o que falta. Quando temos Cristo Jesus, Ele nos dá satisfação. No mesmo retrato, quando Jacó e Esaú se encontraram, Esaú mandou dizer ao seu irmão: eu tenho muitos bens. Ao que Jacó respondeu: eu tenho bastante. É diferente? É diferente, meus irmãos? É muitíssimo diferente. Jacó só pôde dizer que tinha bastante depois de ter se encontrado com o próprio Cristo pré-encarnado no Val do Jaboque. Depois de ter sido vencido por Deus e levantado por Deus vitorioso. O encontro com Cristo é que nos faz dizer: eu tenho bastante. E a Escritura Sagrada diz: tendo o que vestir e tendo o que comer, contentemos-nos. Porque os que querem ficar ricos, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, se envolvem com as coisas deste mundo e a sua ruína é certa. Veja isto, que o que eu estou tentando transmitir aos irmãos é que a satisfação que Cristo nos dá não varia de acordo com quanto você recebe ou com aquilo que você tem, mas com a disposição
e a vontade de viver no caminho e na luz do Senhor que Cristo infunde em nosso ser. Ele nos é satisfação, plenitude. João escreveu: nós temos recebido sua plenitude e graça sobre graça. Paulo escreveu que, conhecendo o amor de Cristo, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Ele disse: eu vim para que tenham vida, e você sabe muito bem como é a vida que ele vem para dar, e vida em abundância. Quando temos Cristo, nós temos satisfação, a plenitude, a abundância, a alegria de viver que outras coisas não nos podem dar. Você quer ser rico, eternamente rico, ter um tesouro que ninguém pode roubar, bolsa que não se desgasta, riqueza junto de Deus. Invista, tenha um relacionamento com Jesus. Voltaire, o famoso filósofo Voltaire, foi convidado pelo imperador da Prússia, Frederico II, para um banquete. E naquele banquete, Voltaire, o ateu, que escarnecia do cristianismo, tomou em suas mãos uma moeda de um marco prusso e disse aos presentes àquela mesa: eu vendo o meu lugar no céu por esta moeda. O Kaiser, o imperador, lhe retrucou: eu não sei como é na França, senhor Voltaire, mas neste país é crime vender aquilo que você não tem. Eu vendo o meu lugar no céu por esta moeda. Eu não sei como é no seu país, mas aqui é crime vender aquilo que você não tem. Se nós queremos ser ricos para com Deus, precisamos ter um relacionamento com Jesus. E deixa eu dizer mais uma coisa bíblica, profundamente bíblica: que se você tiver um relacionamento com Jesus, as suas necessidades materiais deste mundo serão sempre alvo da direção, da bênção de Deus, de sua provisão e do seu suprimento. O Senhor é quem diz: fazei prova de mim. Meu irmão, eu te agradeço. Eu preparei um e esqueci. Se temos um relacionamento com Cristo, Ele tem alegria em satisfazer nossas necessidades materiais. Ele tem alegria em suprir aquilo que precisamos do seu poder provedor. Eu quero lhe assegurar, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes a Escritura nos diz que em Jesus Cristo nós temos todas as bênçãos da parte de Deus, não algumas ou outras, mas todas. A Escritura Sagrada diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo. Se precisamos de uma bênção, temos a quem recorrer, temos Jesus a quem recorrer. Outra vez, porque todas quantas são as promessas de Deus, todas elas têm nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Sabe quantas promessas Jesus Cristo confirmou na sua morte na cruz e na sua ressurreição de Deus para você? Eu quero lhe dizer: todas. E o grego é um idioma fascinante. Sabe o que significa a palavra todas em grego? Todas. Sem que falte nenhuma. O apóstolo Pedro ainda pronunciou na sua primeira carta a bênção, dizendo: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chama à sua eterna glória. Ele mesmo, embora tenhais que passar por um pouco de sofrimentos, vos há de fortificar, fundamentar, confirmar, fortalecer. A Ele seja a glória para todos sempre. Veja como Pedro fala de Deus, o Deus de toda a graça. Seja qual for nossa necessidade, podemos recorrer ao Deus de toda a graça para que Ele nos abençoe. Podemos fazê-lo em nome de Jesus, porque Ele é o sim e o amém de todas as promessas de Deus.
É Ele quem nos sustenta nesta vida e nos enriquece para a vida vindoura. Alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, acho que 4 anos atrás, morreu o Sr. George Beverly Shea, que foi o músico das campanhas de Billy Graham durante todos os anos do seu ministério. Morreu aos 105 anos de idade. Quando Beverly Shea era ainda garoto, jovem, tinha 20 e poucos anos, situação econômica, financeira muito difícil, e querendo ter os seus estudos na área de teologia e música para poder servir o Senhor no ministério que ele se sentia vocacionado, mas não conseguiu um emprego. Um amigo deu a ele uma indicação para que ele fosse cantor na Universal Filmes, e não a Universal, aqueles grandes filmes da produtora cinematográfica. A outra também é um pouco cinematográfica, mas é aquela que faz filmes grandes. Foi fazer a sua audição na data aprazada, e quando chegou lá, ele cantou um hino. Qualquer um que seu coração goste. E quem o examinava ouviu ele dizer, disse: você tem a voz muito boa, pode cantar outra música, por favor? Ele pensou: tudo bem, posso cantar outra. E cantou um outro hino. Constrangimento na sala, o moço disse para ele o seguinte: muito boa, sua voz é maravilhosa. Você tem um outro estilo de música? Ele pensou que fosse um hino mais alegrinho, assim, mais ritmado. Ele cantou outro hino. Então, que o examinava, que o ouvia, ele disse: moço, eu gostei da sua voz e eu estou pronto para te dar este emprego. E se você for contratado, você vai ter um bom salário com o qual você vai poder fazer o que desejar. Mas nos meus filmes, você não vai cantar esse tipo de música. Então eu peço que você cante uma música da rádio, uma música popular, que você cante um outro estilo de canção. E se você cantar, eu fecho o contrato, você estará contratado, vai cantar nos nossos filmes. Ele disse, na verdade ele cantou: Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Melhor mesmo. Jesus é infinitamente melhor. Quem quer ser rico no céu tem que fazer hoje o investimento seguro de um relacionamento com Cristo. Quem quer ser rico no céu, permita eu expandir este pensamento um pouco, precisa investir num relacionamento saudável e equilibrado consigo próprio. E talvez isto aqui por si só seja uma pregação que eu não poderei pregar esta manhã. Mas existe uma pessoa que vai estar sempre em sua companhia e de quem você não consegue fugir: você mesmo. Por onde quer que você vá, você está. E quando for para a eternidade, você vai como você mesmo. Alguns crentes gostam de pensar que nós vamos perder por completo a memória quando chegarmos lá. Não vamos lembrar desta vida, não vamos lembrar das pessoas que estão lá e das que não estão. Eu não penso isso. Eu li a parábola do rico e Lázaro e vejo que houve reconhecimento e comunicação no retrato que Cristo nos deixou da eternidade. Penso mais: a gente precisa mesmo aprender a viver equilibrado e saudavelmente com a gente. E a dica da Bíblia, ou a direção da Bíblia para isso, consiste naquela palavra chamada santidade. Não pense, meu irmão, minha irmã, na santidade como um conjunto de regras duras, pesadas, inflexíveis, sobre o qual nós devemos viver uma vida arfante e esmagadora.
Pense, e é mais bíblico pensar, na santidade como um rumo que Deus preparou para a gente viver melhor. Você vai lá no shopping e compra este celular, este não, porque esse está na minha mão, né? Mas um desse. Aí está escrito lá, plug numa tomada 110 volts. A rebeldia humana, meu irmão, é que a gente diz o seguinte: não, o celular é meu, quem comprou fui eu, a tomada é minha, quem paga a conta sou eu vou ligar 220. Pode ligar, vai fritar o tadinho. Vai fritar. Não é assim que as pessoas falam? A vida é minha, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. A Bíblia diz que a vida não é sua, ela é de Deus. O corpo não é seu, ele é de Deus. E realmente você pode até tomar decisões, mas aperta os cintos, estufa o peito e aguenta o que vem depois. A direção de santidade da Bíblia não é capricho de Deus. Não é como se Deus quisesse nos atormentar, colocando regras por todo lado. Aliás, eu quero lhe dizer abertamente, não são regras. São princípios, conselhos, direções para vivermos uma vida muito melhor. Prosseguindo, você pode ser rico no céu se investir no seu relacionamento com as outras pessoas. O céu é feito de pessoas. O céu é feito de pessoas diante de Deus, não de posses, nem de tempo. A gente vive um dia que todo mundo que a gente conversa diz assim: eu estou corrido, nossa, eu estou apertado, eu estou sem tempo para isso, eu estou sem tempo para aquilo. E até fizeram um filme, você talvez já tenha visto, que as pessoas andam com um relógio aqui e compram as coisas, diminuindo o seu próprio tempo de vida. Ninguém se preocupa com o tempo no céu, e o tempo no céu não é riqueza. Lá tudo é eterno, absoluto, diante do Senhor. E hoje a gente pode passar por alguém muito apressadamente marchando e com o senho franzido, porque estamos correndo. O tempo passa, mas as pessoas não. As pessoas com quem convivemos bem, a quem alegramos, a quem amamos, por quem oramos, para com quem nós demonstramos gentileza, bondade, as pessoas em favor de quem nós buscamos a sua salvação, as pessoas cujo benefício nós buscamos, movidos por interesses, segundo as intenções, sim, intenções eternas, gloriosas e benditas, tornam-se um tesouro inextinguível no céu. Eu pregava a minha igreja sobre isso, e eu disse aos meus irmãos que quando eu chegar no céu, e eu não sei se vai ser assim, se for assim, depois de ter empregado genuína adoração a Jesus Cristo, há uma pessoa a quem eu quero agradecer muito. O pastor Glaicon Terra Pinto, da Igreja Batista da Floresta, que quando eu tinha 6 anos de idade pregou o Evangelho para mim. Eu quero chegar lá e dizer: pastor, muito obrigado. E outras pessoas, muitas, a quem eu quero agradecer as muitas vezes que me ajudaram, que me beneficiaram, que me fortaleceram, que oraram por mim. Quando você chegar no céu, meu irmão e minha irmã, partindo do suposto que tendo Cristo, obviamente chegará, quem poderá te procurar e te dizer: muito obrigado pelo que você fez por mim? Jesus Cristo nos ensina a juntar tesouro inextinguível, que nem o ladrão rouba, nem a traça consome, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Final da mensagem. Albert Nobel foi um cientista e químico sueco, que nos seus estudos inventou um composto, ou descobriu um composto e inventou meios de trabalhar com aquele composto da melhor maneira, chamada a trinitroglicerina. Popularmente a gente conhece isso como dinamite.
e com a dinamite fez milhões, enriqueceu, tornou-se pessoa distinta e célebre, embora assim por razões questionáveis, né? Aconteceu de um irmão de Alfred Nobel morrer, mas o jornal publicou a notícia errado. Veja que situação impressionante. Publicaram a notícia não da morte de Alfred Nobel, mas o obituário do próprio Nobel. Ele abriu o jornal e leu: morre o empresário e físico-químico Alfred Nobel aos tantos anos de idade. Que experiência inusitada. E leu o próprio obituário até ali. Estava escrito que ele tinha sido o inventor da trinitroglicerina, ou dinamite, que vendeu a centenas de países e faturou milhões, e foi responsável pela morte de milhões de pessoas. Que a leitura o impactou muito, e talvez, se você tivesse a oportunidade de ler a sua vida até hoje, você gostaria de fazer mesmo esse balanço. Que a leitura o impactou muito, e ele decidiu dar um novo curso, um novo rumo para a segunda parte da sua vida. Criou, e essa ficou mais conhecida do que a própria dinamite, o Prêmio Nobel, que a cada ano premia cientistas, os esforços da paz e das artes. Se você pudesse olhar a sua vida nesta retrospectiva, quais escolhas você faria diferente para juntar um tesouro maior na eternidade? Uma coisa eu te digo, com a mão sobre a Bíblia: dá o teu melhor para o Mestre. Força e valor, ponho
Louvamos, Senhor, o Teu nome, pela Tua graça e pela Tua bondade. Louvamos porque o Teu Espírito nos desafia a dar o nosso melhor para o Mestre Cristo Jesus. E ajuda-nos, ó Senhor, nesta manhã, a não simplesmente sermos ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos realmente praticantes dela. E que Teu Espírito nos ajude a ter realmente um relacionamento profundo com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Leva-nos, Pai, aos nossos lares debaixo da Tua graça. Que o Teu amor, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Teu Divino Espírito, seja com cada pessoa, cada família, no doce e precioso nome de Cristo Jesus. Amém.